O essencial é invisível aos olhos, disse Saint-Exupéry em 1943. Engraçado a gente pensar em invisível. O que vem à nossa mente quando a gente pensa em invisível? Talvez o filme da Mulher Invisível, aquela mulher ideal que só existe na cabeça do ator Selton Mello. Ou então, na capa de invisibilidade do Harry Potter, tão desejada por crianças e adolescentes, naquela fase que a gente quer sumir, que a gente quer ser invisível, a gente não quer estudar, a gente não quer ir para a escola. Mas a invisibilidade, ela não é assim desejada por algumas pessoas. E eu vou contar para vocês uma história de uma jovem negra, moradora da periferia da Zona Sul, da cidade de São Paulo, que com 16 anos, ela sonhava em ser médica. Ela não sabia ao certo de onde vinha essa vontade de ser médica. Talvez a inspiração dela fosse a avó preta, que contava histórias sobre a escravidão. Uma certeza aquela jovem tinha. Ela queria atender pessoas, ela queria oferecer diagnósticos de cura, ela queria ser precisa, ela queria ser médica. E aí, com o passar dos anos, quando chegou a fase do vestibular, ela foi contar a decisão para os pais. Feliz, empolgada, pai, decidi, vou fazer medicina. E o pai falou assim, filha, medicina? Medicina não é para a gente. Não existem médicos como a gente. E aquela jovem ficou bem intrigada com o que o pai falou. Começou a observar nos hospitais, nos postos de saúde, nos ambulatórios médicos. E, de fato, no final dos anos 90, aqui no Brasil, a maioria dos médicos era de homens brancos, de classe média alta e de família já médica. Bom, aquela jovem desistiu da medicina, começou a pensar em outras opções de carreira. Foi para a faculdade de educação física, ficou 2 anos, desistiu por causa de uma lesão no joelho. Foi para a faculdade de pedagogia. Pensou, na educação, vou realizar um pedacinho do meu sonho, pelo menos atender pessoas. E após uma experiência frustrada na educação infantil, ela conseguiu um estágio numa grande emissora de televisão. E o que ela fez? Foi para casa, feliz, contar para os pais. Pai, consegui um estágio na televisão. Vou trabalhar na televisão. E o pai, filha, televisão não é para gente. Na TV não existem gente como a gente. E ela retrucou, mas pai, eu vou trabalhar nos bastidores, eu vou trabalhar no administrativo. Eu não vou trabalhar na frente das câmeras. E ele falou, filha, mesmo assim, não existem gente como a gente negra como a gente. Engraçado que aquela jovem já com 20 anos começou a perceber que o pai tinha razão. Nem nas frentes das câmeras. E o pior, ela percebeu que o pai tinha razão durante o trabalho dela, de seleção de profissionais. Não vinham nem candidatos negros, nem para os cargos administrativos, nem para os cargos operacionais, para os cargos estratégicos. Não vinham candidatos negros. Não tinham candidatos negros. Não tinham negros na frente das câmeras. Eram invisíveis. Já faz 20 anos que aquela jovem sonhou com a medicina. Aquela jovem sou eu. Hoje, eu pratico uma medicina diferente. Eu faço o diagnóstico da doença do invisível. Eu frequentemente entro nos lugares e falo para as empresas a importância de olhar para o talento, olhar para o profissional negro que não aparece, que parece que não existe. Eu falo que as possibilidades de tratamento comigo são inúmeras. Pode-se
ser doses homeopáticas ou pode ser dose na veia. Desde palestras, cursos, treinamentos, workshops, coaching de carreira, desenvolvimento profissional. Existe cura para a cegueira. Eu ofereço a cura para a doença mais difícil, para aquela que não se vê. E com o tempo, eu percebi que o meu pai, um homem nordestino, negro, que fugiu de casa aos 18 anos para tentar uma vida na capital. Na verdade, ele queria me proteger do preconceito e da discriminação. Ele queria que eu não passasse por tantas situações que ele passou. E eu, de fato, só pude perceber quando eu estava na minha primeira oportunidade de trabalho na área de RH há 16 anos. E com as histórias que a minha avó contava, com essa proteção do meu pai, de certa forma, com a força da minha mãe, porque a minha mãe sempre disse, você pode ser o que você quiser. E hoje, com o estímulo do meu marido e a responsabilidade que eu sei que eu tenho de deixar um legado para os meus 4 filhos, eu sei que eu sou a ponte para muito jovem negro da periferia que quer trabalhar em grandes multinacionais. Eu sou a esperança para profissionais negros que sonham em trabalhar em grandes empresas. Eu sei que eu sou até a esperança para executivos que querem ascender profissionalmente, que querem ter uma oportunidade de ocupar ainda mais cargos executivos. E eu espero sinceramente que todos vocês que estão aqui hoje, eu espero sinceramente que todos sejam incomodados com o invisível. Sejamos todos incomodados com a falta de jovens negros nas universidades. Sejamos incomodados com a falta de jovens negros nos processos seletivos. Sejamos incomodados com a falta de profissionais nas propagandas. Sejamos incomodados com a falta de negros. Sejamos todos incomodados. Parafraseando Saint-Exupéry, a diversidade, essencial à vida corporativa, deve ser visível aos olhos. Obrigada. Obrigada.